Bom dia! Este é o dia que o Senhor fez para nós, então vamos nos alegrar nele. Mais uma semana que o Senhor nos concede, que alegria, que honra para nós, né? Temos mais uma oportunidade para viver e fazer a diferença. Bom dia, Edna! Bom dia, que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe a nossa semana. Bom dia, Amanda. Coisa boa, né, gente? A gente tem mais uma semana. Cada semana é uma oportunidade que nós recebemos do Senhor para viver e fazer a diferença, né? Bom dia, Bruninha. Bom dia, Cida. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia, bom dia. Nós estamos entrando numa maratona, numa temporada nova. Nós vamos falar de oração. Nós vamos aprender sobre o que é oração, tipos de oração, como orar, né? Então nós vamos fazer aí entrar numa temporada nova. E será uma semana que nós vamos pensar sobre oração. Vamos pensar sobre oração. Hoje nós vamos entender o que é, né? O que é oração. Então, nós vamos começar lendo o Salmo 139, que diz assim, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos a ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Esse Salmos, Davi tá falando, né? Do quanto que nada, absolutamente nada pode ser escondido, né, do Senhor. Antes mesmo que nós falássemos, o Senhor já sabe o que nós íamos pronunciar. Olha isso, né? Então, nenhuma palavra que eu diga será surpreendente ao Senhor. Tudo aquilo que sair da minha boca, o Senhor já sabe. Por quê? Porque Ele me conhece, porque Ele me sonda, Ele me conhece muito mais do que eu mesmo sou capaz de me conhecer. E aí fica uma pergunta, né? Se Deus me conhece, se antes mesmo de eu falar Ele já sabe o que eu vou falar, então por que orar? Não é? Se Ele já sabe tudo, se Ele já sabe o que está na minha mente, se Ele já sabe o que eu vou pronunciar, qual é o sentido então de eu falar para Ele? Se antes mesmo que eu fale, Ele já sabe o que eu vou dizer. O sentido é, primeiro, que a oração é comunicação, né? Oração é comunicação. E não dá para eu ter relacionamento com alguém que eu não me comunico, né? Eu tenho um ótimo relacionamento com a Bruna, mas eu nunca falo com ela, mas eu nunca troquei uma palavra com ela. Então você não tem um ótimo relacionamento. A gente só pode dizer que a gente se relaciona com aquele que a gente conversa. Para ter um bom relacionamento precisa ter troca, precisa ter comunicação. Então por que orar? Porque através da oração cria-se um relacionamento, né? É através da oração que nós nos comunicamos e nos conectamos com Deus. Então, por que é tão desafiador orar, né? Todo mundo que eu converso fala assim, eu tô numa fase difícil e que eu estou orando pouco. Eu não tô conseguindo orar direito, né? Então, quando você começa a passar por uma fase de desafio na sua vida, a primeira coisa que é afetada é a sua oração. Por quê? Né? Por que a primeira coisa que é afetada é a nossa oração? Não tô conseguindo falar com Deus direito, não tô conseguindo orar direito. Então, o nosso ritmo de oração, ele cai.
Quando você está enfrentando algo, olha aqui como isso é interessante, né? Quando nós estamos enfrentando algo que nós não concordamos, que nós não queríamos, quando nós estamos enfrentando algo que está contrariando a nossa vontade, o nosso ritmo de oração, ele cai. Por quê? Porque a gente não, porque é um processo inconsciente, né? Eu não tenho vontade de falar com Deus mais. Eu não tenho mais ânimo para falar com Deus. Quando você está bravo com alguém, quando você está chateado com alguém, o que você faz? Você mantém um distanciamento. Eu não quero conversar agora. Quando alguém fez algo, né, que você, no seu entendimento, você acha que aquela pessoa errou, falhou com você, o que você faz? Eu não quero conversar agora. Então, quando nós diminuímos o nosso ritmo de oração, nós temos que investigar o que está atrás desse desânimo. Será que nós ficamos chateados, né? Porque Deus, ele não fez como nós queríamos, não atendeu no nosso tempo. Por que nós estamos nos distanciando, né, dele? Porque quando eu paro de falar com alguém, automaticamente eu sei que eu vou me distanciar daquela pessoa. Eu não vou saber mais o que está acontecendo na vida dela, eu não vou saber mais o que ela, quais são os próximos passos dela, eu não vou saber nada sobre ela. Por quê? Porque eu não falo com ela. Então, se eu não estou falando, eu não sei o que se passa, né, na mente, no coração dessa pessoa. Então você vê que uma das coisas que acontece com a gente em relação à oração é que quando nós estamos passando algo que nos desagrada, ou estamos fazendo algo que sabemos que o desagrada, né, que desagrada a Deus, a primeira coisa que é interrompida é a oração. O nosso ritmo de oração, ele cai. Nós não entramos ali num profundo diálogo, nós ficamos ali num diálogo raso, né? Por quê? Porque oração é conexão, oração é intimidade. E às vezes nós resistimos a essa intimidade de maneira inconsciente. É uma coisa que vai acontecendo aos poucos. Hoje eu já não tenho mais tanta vontade. Hoje já não tô mais... A minha oração hoje ela foi mais rápida, ela foi mais curta. E isso vai sendo comprometido. E o Senhor, ele conhece, né, o nosso coração. Ele sabe o porquê nós não estamos ali diante dele. Ele sonda o nosso coração. Então, quando você perceber que o seu ritmo de oração ele está diminuindo, que nada mais é que a sua comunicação e a sua conexão com Deus. Não, mas assim, não tô orando, mas a minha conexão com Deus continua. Não, eu não tô orando como antes, mas assim, tá tudo bem comigo. É uma mentira que a gente vai contando pra gente todos os dias, né? Não, eu não tô orando assim, muito tempo, mas toda hora eu tô ali, né, falando, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Só que, para se estabelecer uma conexão com alguém, uma intimidade, precisa se ter diálogo. Quando você tá num relacionamento, no começo, né, troca-se tudo, fala muito, e tem planos juntos, e o relacionamento ele vai crescendo. Não é assim? Né? Na fase do namoro, tudo quer contar, horas no telefone. Você tem prazer de conversar. Conforme o tempo vai passando, o relacionamento vai ficando desgastado. E se você não prestar atenção em cultivar, né, em permanecer alguém interessante para ter assunto com essa pessoa, vocês vão se tornar dois estranhos na mesma casa. Não tem mais diálogo, não fala mais, não conta mais plano. Você faz o seu jeito, ele faz o seu jeito e segue o baile. E aí quando você vê, você fala assim, meu Deus do céu. Aí fala assim, né, não amo mais, não tenho mais afinidade. Quantos relacionamentos eles acabaram por falta de afinidade, porque não tinha diálogo, né? E a pessoa fala, não
tenho mais afinidade, eu não sei mais quem é essa pessoa. E aí, se você for procurar, né, no histórico do relacionamento, vai ter o quê? Um casal que não tem mais diálogo, que não tem mais conversa, que não tem mais comunicação, que não tem mais conexão. O nosso relacionamento com Deus, ele se assemelha a um relacionamento humano, onde eu preciso estar nutrindo este relacionamento para que ele possa crescer. E a oração é a maneira de nutrir este relacionamento. Por quê? Porque a oração é a comunicação. Então, o que eu preciso aprender? Primeira coisa, a oração é o que me conecta no nível de intimidade. Não é sobre pedir. Às vezes a gente entra numa comunicação com Deus de petição, né? Eu recorro a Deus quando eu preciso de algo. Aí eu vou lá e eu peço socorro. Então acaba sendo ali não é um relacionamento, né? Não é um relacionamento, porque é muito ruim, né? Quando alguém te procura só quando precisa de alguma coisa. Essa pessoa, ela não nutre, ela não mantém um contato com você, mas quando precisa, você nunca recebe um WhatsApp daquela pessoa, mas quando entrou ali uma mensagem, você sabe, tá precisando de mim, vai me pedir dinheiro, vai me pedir socorro, vai me pedir ajuda. Essa pessoa não tem o hábito de falar comigo, mas quando ela precisa, ela sabe aonde me procurar. E às vezes é esse tipo de comunicação que nós mantemos com o Senhor. Apenas Ele nos socorrer no dia da nossa angústia, Ele nos socorrer no dia da nossa necessidade. E isso não é relacionamento, isso é interesse. Né? Isso não é nutrir uma conexão, isso é apenas usar de interesse. E aí a gente precisa começar a pensar, né? Como que é o meu nível de relacionamento com Deus? Eu tô partilhando com Deus também as minhas alegrias ou só as minhas aflições? No dia da minha felicidade eu nem lembro de orar, mas no dia da minha angústia eu oro muito. Né? Como que eu me relaciono com Deus no dia em que as coisas não estão bem? Mas como eu me relaciono com Deus nos dias que as coisas estão muito bem? É um relacionamento ou é uma troca? Né? É uma troca ou é uma via de mão única? Né? Eu falo com Deus, mas eu também estou aberto a escutá-lo. Porque na comunicação, uma coisa importantíssima, né, é a escutativa. Eu falo, mas eu também espero o retorno. Se eu sou aquela pessoa dentro de um relacionamento que só falo, eu abafo, eu ignoro a necessidade do outro. E aí fica um relacionamento abusivo, né? Só eu entrego, só eu quero, só eu faço. Eu me torno uma pessoa opressora. Mas quando eu paro para ouvir e entender a necessidade do outro, aí sim cria-se uma conexão. Aí você fala assim, nossa, fulano é gentil, né? Ele entende as minhas necessidades, ele parou para me ouvir. E às vezes a nossa relação com Deus é uma relação assim, né? Abusiva, em que nós estamos ali, despejamos as nossas frustrações, os nossos problemas diante dele, levantamos e vamos embora. Não paramos para ouvir o que ele tem para nos dizer, não paramos para agradecer, não paramos para elogiá-lo, não paramos, só despejamos ali e vamos embora. Oração é relacionamento, é comunicação. Oração é conexão. Quanto mais eu oro, quanto mais eu falo com ele, mais perto dele eu fico. E sabe o que é maravilhoso? Na oração é o único momento que eu tenho a oportunidade do meu dia de descobrir coisas que nem eu mesmo sabia que estava ali. Por quê? Porque a Bíblia, o nosso Senhor, ele nos sonda. Quando eu estou diante dele, não dá para eu omitir nada. É o momento em que eu coloco em xeque todas as minhas verdades. É o momento que eu coloco diante dele a verdadeira intenção do meu coração. Você sabe que nós mentimos o tempo todo para nós mesmos, né? A nossa mente, ela mente. Existem coisas que nós achamos que queremos, achamos que é isso, mas na verdade não é. Quando eu tenho uma escuta ativa e me coloco diante de Deus e coloco
todas as minhas verdades diante dele, pedindo para que ele sonde meu coração, pedindo para que ele aponte a real intenção do meu coração, a minha percepção sobre mim mesmo, ela muda completamente. O Senhor não precisa saber o que está... o Senhor não precisa da minha oração para saber o que está no meu coração. Mas eu preciso da oração para saber o que está no meu coração. A oração, ela já foi comprovada, né, cientificamente, o seu poder, né? A oração, Deus é tão maravilhoso que ele nos entregou uma ferramenta. Olha olha o poder da oração. Por isso que é tão desafiador orar e por isso que o inimigo ele luta tanto para roubar essa ferramenta das nossas mãos, né? Já foi comprovado cientificamente o poder da oração no nosso cérebro. Quando nós oramos, nós ativamos, né, o nosso cérebro, nós temos mais poder de decisão, nós temos uma visão mais ampla sobre as coisas. Isso é um processo cognitivo, isso é um processo fisiológico, acontece no nosso cérebro. Então, quando o Senhor fala assim, olha, eu te conheço, eu sei o que vai sair da sua boca, não é sobre o que você vai falar que vai mover o meu coração, mas quando você abre a sua boca, o que você vai falar vai mover a sua mente, vai mover a sua percepção, vai mover a sua forma de enxergar as coisas. Então faça, porque ao fazer, isso vai trazer em você imediatamente benefícios que vai te dar forças para você caminhar mais uma milha, sabe assim? A oração, gente, a gente acha que a minha oração não foi respondida. A nossa oração ela é respondida do momento que a gente levanta o nosso joelho do chão. Porque em nós já aconteceu um processo de modificação, um processo neural, um processo cognitivo. Ali já aconteceu o poder da oração. Você pode não ter visto, mas você não é a mesma pessoa que você era quando você estava de joelho. Só que a oração não pode ser uma reclamação. Às vezes nós dobramos o nosso joelho e é mais uma murmuração do que uma oração. A gente mais vai falar mal dos outros, né? Olha fulano, Senhor, olha o que fizeram comigo. A gente leva mais uma murmuração, eu não aceito isso que eu tô passando. Então a gente vai mais com uma indignação, mais como uma murmuração do que de fato como uma oração. E qual é a oração, gente, que move o coração do Senhor? Aquela que é feita com sinceridade, que ele olha e fala assim, sondei e vi que o que eu sondei é a mesma coisa que saiu da boca. A mesma coisa que saiu da boca é a mesma coisa que está no coração. Então o que nós precisamos começar a oração falando assim, Pai, sonda-me. Eu tenho coisas aqui para dizer, Senhor. Eu tenho uma série de coisas para expor diante de ti, mas antes que eu comece a falar, eu quero que o Senhor sonda o meu coração, vê qual é a real intenção do meu coração. Senhor, vê se há em mim alguma coisa que está contraditório à tua palavra. Traga a minha consciência. Gente, é tão importante a gente pedir para que o Senhor traga à nossa consciência as verdades do nosso coração. Né? Então você pega o seu coração e coloca ali diante de Deus e coloca as suas verdades em xeque. Será, Senhor? Será que o que eu tô vendo é isso mesmo? Será, Senhor, que o que eu tô vendo na minha vida financeira é isso mesmo? Será, Senhor, que o que eu tô vendo no meu relacionamento é isso mesmo? O que eu estou vendo no meu ministério é isso mesmo? Será, Senhor, que o que eu enxergo é de fato o que está acontecendo? Ou será, Senhor, que as minhas emoções estão atrapalhando a minha visão? Quantas vezes nós oramos e não temos a nossa oração respondida e nós não entendemos por quê, né, Senhor? Mas há tanto tempo eu estou orando. Há tanto tempo eu estou clamando sobre isso. Talvez há tanto tempo você está jogando diante do Senhor as suas frustrações. Talvez há muito tempo você está colocando diante do Senhor, impondo diante do Senhor a sua vontade. Mas a oração é relacionamento, é conexão. Num relacionamento você pode chegar para a pessoa e falar assim, olha, tudo que eu quero é isso. E a pessoa sentar com você e falar assim, mas vamos pensar, será que isso realmente para nós é o melhor?
E aí ali num diálogo você chega à conclusão que você é verdade. Isso aqui acho que não vai ficar bom não. Eu não pensei direito. Eu não calculei direito. Eu não pensei nesse ponto de vista. E ali vocês juntos criam um outro plano. E no final você fala assim, nossa, você tinha razão. Ainda bem que eu não escolhi do meu jeito. Não é assim? Ainda bem que eu não fiz do meu jeito. Ainda bem que você me deu uma opção diferente. Ainda bem que você me fez enxergar de uma maneira diferente. Porque se eu tivesse feito do meu jeito, daria errado. Isso acontece no relacionamento de amizade, né, familiar, conjugal. De você sentar e a pessoa expor o ponto de vista e você falar assim, nossa, eu não tinha pensado desse jeito. Quando eu me ajoelho para orar, eu coloco diante do Senhor o meu ponto de vista e eu preciso perguntar, Senhor, isso é o que eu acho? Isso é relacionamento, gente. Senhor, isso é o que eu acho. E qual é a opinião do Senhor a respeito disso? Senhor, isso é o que eu vejo. Isso aqui é o que os meus olhos estão enxergando. Isso aqui é o que minha mente está compreendendo. É isso mesmo. E aí com amor o Senhor começa a abrir o nosso campo de visão. Quando nós falamos assim, Deus, mostra-me, me mostra. Aí há uma permissão, né? Nós damos uma permissão para o nosso cérebro a enxergar de maneiras diferentes. Existem momentos que nós somos tão objetivos, né? Eu quero isso. Quando eu digo eu quero, eu fecho as portas para as novas possibilidades. Por isso que Jesus na cruz, ele diz assim, Pai, eu queria não, viu? Queria morrer não. Queria sofrer na cruz não. Contudo, eu estou aberto para a tua vontade. E existem momentos que nós ficamos presos à nossa vontade. E aí não é oração, é imposição. Você entende o que é oração? É diálogo, é conexão, é comunicação. A comunicação vai e volta. Tem que ter essa fluidez. Se não tem essa fluidez, se eu não ouço o Senhor falar, significa que eu estou impondo. Os meus ouvidos espirituais, eles estão fechados. Os meus olhos, eles estão fechados. E aí eu preciso me permitir que o Salmo 139 faça efeito em meu coração. E eu tenho que dizer, Senhor, me sonda. Me sonda. Então, nesse primeiro dia em que nós começamos nessa maratona, né, de oração, eu quero te encorajar, te incentivar a fazer uma oração diferente a partir de agora. Todas as vezes que você se ajoelhar para orar, você vai orar como Jesus, né, nos ensinou, Pai Nosso, você vai entender com quem que você está falando ali, você vai exaltar ao Senhor e você vai pedir para Ele sondar o seu coração. Senhor, eu tenho uma lista de pedidos aqui. Eu tenho uma lista de queixas, porque às vezes a gente leva queixas diante de Deus, né? Eu tenho uma lista de preocupações aqui. Eu tenho uma lista de petições aqui. Mas antes de eu abrir a minha boca, antes de eu falar qualquer coisa, eu quero pedir que o Senhor sonde o meu coração. Porque eu não quero correr o risco de estar diante do Senhor, orando coisas que estão contrárias ao que realmente eu sinto. Existem coisas, gente, que nós pedimos para o Senhor que parece, né? Que parece que é genuíno. Que parece que é puro. Que parece, mas só parece. Porque a real intenção do coração é outra. Sabe? Existem coisas que a gente fala assim, não, Senhor, é pra tua glória. É pra que o teu nome seja exaltado. E no final é pra nossa glória. E no final é pro nosso próprio deleite. E aí tem um versículo na Bíblia que diz assim, você pede e você não recebe. Sabe por quê? Porque você pede para o seu próprio prazer. E às vezes a gente fala assim, não, Senhor, não é pro meu próprio prazer, é pra tua honra, é pra tua glória. E aí o Senhor sondando o nosso coração,
né? Indo lá no fundinho do nosso coração, ele falou, não, ainda tem um resquício aí. Ainda tem um resquício de orgulho, ainda tem um resquício de soberba, ainda tem um resquício aí que não vai ser para minha glória. Quando eu entregar, não vai ser para minha glória. Então, quando nós colocamos diante de Deus em xeque as nossas verdades, emoções, sentimentos, aí sabe o que acontece? O Senhor começa a conceder o desejo do nosso coração. Por quê? Porque Ele nos tratou, sabe? Às vezes nós pedimos coisas e não recebemos porque a intenção do nosso coração está errada, porque nós estamos batendo em cima de uma tecla que não deveria ser batida. Aquela oração não é sobre Deus te dar, é sobre Deus te tratar. Existem oração que nós passamos horas falando, Senhor, eu quero, Senhor, abre as portas, Senhor, não sei o que lá. E o Senhor falou assim, eu só queria que você orasse pedindo confiança. Eu só queria que você orasse pedindo para que você dependesse de mim. Existem coisas que o Senhor nos permite passar porque Ele quer nos tratar, porque Ele quer nos curar. E aí nós ficamos insistindo no me dar, Senhor, e retardamos a nossa bênção porque nós não falamos, Senhor, me sonda. O que está em mim que precisa ser tratado? Eu quero me conectar contigo. Quando eu não consigo me conectar com alguém, quando existem barreiras, né? Existem barreiras ali, então me impede de me conectar. A oração é conexão. E para que eu consiga me conectar, eu preciso entender que, primeiro, essas barreiras precisam ser diluídas, destruídas, dizimadas. As barreiras precisam ser dizimadas, destruídas. Porque senão eu vou ajoelhar, eu vou levantar e eu nunca vou sentir nada. E a minha oração nunca vai ser respondida e eu vou estar sempre frustrado, né? Porque eu tô falando com Deus que não responde. E, gente, o nosso Pai, ele não é surdo, né? As suas mãos não estão encolhidas, os seus ouvidos não estão fechados, os seus olhos não estão fechados para que não possa nos atender. Se as nossas orações elas não estão subindo, nós precisamos fazer o Salmo 139. Senhor, me sonda. O que está acontecendo aqui que eu não estou vendo? E aí o Senhor vai nos abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar o que de fato precisamos compreender e orar. Porque uma oração sincera o Senhor não rejeita. Nós vamos, nessa semana, entender, existe alguns tipos de oração, né? Nós vamos entender cada um deles. Mas o mais precioso dessa temporada de oração é entender que a oração que vai me conectar com Deus é a oração do Salmo 139. Me sonda, Senhor, e tira toda a barreira que pode haver entre eu e o Senhor, porque eu quero mais do que bênçãos, relacionamento. Eu quero mais do que milagres, saber que o Senhor está aqui comigo. Eu quero mais do que viver as bênçãos materiais, ouvir a tua voz. Porque a melhor coisa, gente, é ouvir a voz de Deus. E que o Senhor nos abençoe, nos instrua e nos leve a um caminho de oração como nós nunca vivemos antes. E que Ele nos dê experiências poderosas de oração e de percepção sobre nós mesmos enquanto nossos joelhos estiverem dobrados. Um beijo no seu coração. Boa semana para nós, e que seja uma semana de oração e de entendimento, né? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Eu só consigo saber qual é o próximo passo se as minhas vistas estiverem abertas, né? A minha visão, né? Se a minha visão estiver aberta e a minha mente disposta a viver o novo. Então, que nós possamos conquistar isso essa semana em nome de Jesus. Um beijo, amo vocês, amém, glória a Deus, amo vocês. Boa semana.